Fala aí galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Ilha do Chelsea, meu nome é Thiago Pimentel e vocês estão aqui para mais um Diário Azul com contratações. Chelsea fechou a contratação do lateral Marco Palestra, que pertencia à Atalanta, estava emprestado ao Cagliari na temporada passada. Uma contratação interessante que a gente está aqui para debater. É a terceira vez que eu estou gravando esse vídeo e eu tô irritado, não aguento mais ficar errando, não tô gostando disso não. Mas antes, um pequeno update aqui a respeito do Enzo Fernandes, nada demais, né? É mais assim, mais do mesmo. O Real Madrid definiu o nosso meia como alvo prioritário para a janela de transferências deles, e é um pedido do Mourinho, um pedido direto do Mourinho, e aparentemente o Real Madrid precisa vender jogadores para poder contratar o Enzo Fernandes, o que eu imagino ser natural, considerando que o Real Madrid ele tem que lidar com o fair play financeiro da La Liga, que é uma coisa muito mais rígida do que o da Premier League, por exemplo, e é uma contratação cara, né? O Enzo Fernandes não vai sair barato. Eu não acho que o Real Madrid vai pagar os 120 milhões que o Chelsea está louco aí para receber, mas mesmo assim, supondo que seja 90 milhões, 90 milhões é dinheiro pra cacete, né? Então, o Real Madrid realmente vai precisar juntar um faz-me rir para desembolsar no Enzo Fernandes, né? Agora, vamos falar do Palestra. Update feito aqui. Antes, deixa o seu like, deixa um comentário aqui já sobre a sua opinião a respeito da contratação do Palestra. Se inscreva aqui no Ilha do Chelsea também, por favor. Né, eu fico muito feliz de ver que a gente continua crescendo. Estamos quase batendo 600 inscritos aqui no YouTube. Já passamos de 1.200 seguidores no Instagram, 1.400 no TikTok. Siga lá também o Ilha do Chelsea nessas duas plataformas por obséquio. Então vamos falar do Palestra. Meu óculos está me dando de 7-0 aqui, cara. Tá difícil. Meu óculos está muito sujo. Todo respeito. Vocês míopes aqui, que nem eu. Alguns aí de vocês, né? Imagino. Devam saber a minha dor. O Chelsea contratou o Marco Palestra, lateral da Atalanta, que estava emprestado ao Cagliari, por 55 milhões de euros, mais uma cláusula de revenda. Por que será, né? Mas, enfim, né? Tá cedo para falar dessas coisas. Cara, e logo de cara, vamos lá, antes da gente debater a contratação, eu acho que é importante eu fazer um disclaimer aqui, que eu não sei bulhufas sobre o Marco Palestra. Eu não sei bulhufas. Eu não vi 5 minutos de futebol do Marco Palestra. Eu acho importante ser sincero quanto a isso. Porque hoje em dia, todo mundo no Twitter vai lá e vê 6 minutos de highlight de um jogador e fala que conhece o cara, que ele tem atributo tal, que ele é para um sistema X, que ele não é bom para o sistema Y, não sei o quê. Eu tô sendo sincero, eu não vi 5 minutos de futebol desse cara. 5. Eu não sei, eu não conheço o cara. Eu não posso avaliar aqui se é uma boa contratação ou não. O que me ajuda minimamente nessa análise são duas coisas que me animaram. São dois sinais interessantes. Primeiro, ele foi eleito o MVP da Série A, né, o melhor defensor da Série A, melhor dizendo. Né, ele superou o Bastoni, aí, que foi eleito 2 anos seguidos anteriormente a ele. E, não apenas, os torcedores da Inter de Milão estão se mordendo que o Chelsea comprou ele. Porque um detalhe importante é, o Chelsea passou a perna na Inter de Milão, que estava encaminhada a contratação dele, e agora o Chelsea comprou o Palestra, para o descontentamento de torcedores da Inter de Milão. Então, esses dois sinais são interessantes. Eu fico feliz de ver que o Chelsea está contratando o melhor defensor do campeonato italiano. E aí você pode questionar a qualidade do campeonato italiano. Eu particularmente gosto. Eu acho um campeonato maneirinho de se ver. Eu não vejo muito, mas eu acho legal. Eu acho que eu acho que tem uma vibe meio de futebol raiz, assim, justamente porque é um futebol mais lento. Não é uma coisa muito física, né? A gente na Premier League fica vendo essa correria, esse bate-bate do cacete,
Então é refrescante para mim ver um futebol onde um Modric com 40 anos consegue ser o melhor meia daquele campeonato. Eu acho maneiro. Mas enfim, tangentes à parte, eu acho legal que o Chelsea esteja contratando o melhor defensor do campeonato e que a torcida da Inter de Milão, estar irritada de perder esse jogador, de perder a contratação desse jogador, é um bom sinal. São dois bons sinais. Agora, eu não sou capaz de articular a minha opinião sobre esse jogador. Eu não sou. Eu vou estudar a respeito, eu vou me prontificar a assistir algum jogo dele, ou jogos dele, vou pesquisar a respeito, que eu quero trazer aqui um vídeo a respeito dele, um raio-x ou algo do tipo, talvez uma análise de como o Xabi Alonso pode armar o time do Chelsea, e aí naturalmente eu acho que ele entra nessa equação, né? Então, repito, eu não sei dizer se esse cara é bom. Eu vi uns highlightzinhos assim, eu vi hoje de manhã, né? Eu vi uns lances ali no Twitter, né? Eu vi 1 minuto de lances dele e ok, ele parece ter um traquejo técnico, ele parece ser meio lento, sendo sincero, e eu vi até algumas comparações ao Marcos Alonso, só que para a ala direita, e esse minutinho, por mais ínfimo que ele seja, eu consigo ver as semelhanças, mas, de novo, é muito cedo para eu fazer qualquer análise a respeito dele. Mas vamos lá, vamos analisar as implicações da contratação do Marco Palestra. Porque, primeiro, um detalhe aí importante é claro que a contratação do Palestra é uma contratação do Xabi Alonso. Mas, nem preto nem branco, às vezes a vida você opera no cinza. Porque por mais que o Xabi Alonso tenha sim uma relevância, tenha sim um crivo com relação à contratação do Palestra, cara, você tá vendo todos os jornalistas reportarem que o quê? O quê? Que é uma contratação que condiz com a estrutura salarial do Chelsea. Então, o modelo está mudando? Não. Não. Né? Cara, é uma contratação que, por mais que seja o melhor defensor do campeonato italiano, não sei o quê, cara, é uma contratação que ainda está muito alinhada com o que a gente viu nesses últimos 4 anos. É um jogador de 21 anos que teve uma temporada muito boa, que você não tem muito um discernimento se esse cara é ou não muito bom, se esse cara é ou não muito diferente, entendeu? E aí você paga ali 50 milhões, que é o ponto G de contratações do Chelsea, hoje em dia, né, com a amortização atualizada aí da UEFA. E é isso aí, né, cara? É isso aí, entendeu? Eu acho que ele me anima mais do que o Gusto me animava, mas grande coisa também, sendo sincero. E a gente já vai falar do Gusto daqui a pouquinho, porque o dominó é interessante também da gente analisar. Então, cara, beleza. É uma contratação que, pelo que eu tô vendo do Palestra, pelo muito pouco que eu tô vendo, ela me aparenta ser uma contratação que tá alinhada com um possível sistema de 3 zagueiros do Xabi Alonso, mas ela também tá alinhada pra cacete com a estrutura de negócios do Chelsea nos últimos 4 anos. De ser um jogador jovem, eles botaram uma cláusula de revenda, né? Pagando ali um preço que o Chelsea normalmente paga, com um salário que está alinhado com a estrutura salarial do Chelsea atualmente. E aí, o ponto importante é justamente essa questão do Xabi Alonso, porque você tá vendo toda essa ênfase no Xabi Alonso, não sei o quê, que o Xabi Alonso conversou com o jogador, que ele falou, ligou para ele, teve uma conversa tática, como o Fabrício Romano reportou, e não sei o quê, bababá. E eu tenho medo, um medo que eu já sinalizei aqui em alguns momentos, de toda essa ênfase no Xabi Alonso ser usada contra ele no futuro. De tipo assim, não, o Xabi Alonso contratou o fulano, contratou o Palestra, contratou mais não sei quem, vendeu o fulano, o time é dele,
e se der errado, pau nele, olha só como a gente aqui, né, isso enquanto dono do Chelsea, né, os donos do Chelsea falando, olha só, a gente deu poder pro cara e ele fez besteira, hein, a gente não é culpado de nada, o culpado é o Xabi Alonso. Meu medo é esse, entendeu? Meu medo é esse. Porque por mais que eu não esteja aqui caindo no ópio do Xabi Alonso, eu não vou ficar aqui falando fora Xabi Alonso caso de... Não vou falar palavrão. Mas caso os resultados não se materializem. Eu tô tentando muito não falar palavrão, desculpa. Eu pensei, caso não dê... Aí eu pensei na alternativa. Caso os resultados vão pro... Desculpa, eu tô tentando me policiar quanto a isso, desculpa. Enfim. É isso, cara. É isso. Com relação ao palestra, acho que não tem muito mais o que a gente possa analisar, né? Só uma última coisa que foi batida nessa tecla também, além do fato dele estar alinhado à estrutura salarial do Chelsea, o que foi dito sobre o palestra? A palavrinha mágica, a palavrinha que enrijece certas partes do corpo de muitos que trabalham no Chelsea: versatilidade. Porque o palestra, ele é ala, ele pode jogar numa linha de 4 e ele também pode jogar no lado esquerdo. Olha só, e o Chelsea vem dando cucurella? Opa! Opa, tá aí! A palavrinha mágica, versatilidade. Ai, cara, esse clube me deprime. Eu queria só poder olhar pro cara e falar, cara, o Chelsea comprou o melhor defensor do campeonato italiano. Ponto, acabou. Sabe? Eu não queria ter que ficar aqui fazendo essas análises, tipo assim, ai, nossa. Então significa que o Chelsea não vai comprar lateral esquerdo, porque comprou um cara que é lateral direito, mas que pode fazer lateral esquerda, e a gente tem um rato que aparentemente é o Beckenbauer holandês. Pô, desculpa, cara, desculpa. Eu fico muito irritado de pensar nisso. Mas enfim, vamos falar do Malo Gusto agora, porque é interessantíssimo que o Chelsea tenha contratado o Palestra. Particularmente, repito, eu não tenho muito como analisar ele. E também, ao mesmo tempo, eu não sei se eu vejo a necessidade do Chelsea contratar o Palestra. Porque a gente tem 3 laterais direitos já. James, Gusto e Achiampong. Você pode contestar o Gusto e o Achiampong tem sido mais usado como zagueiro. Mas o Chelsea tem 3 laterais direitos, eu ia falar esquerdo. Então, assim, contratar um quarto indica para mim uma possível movimentação de saídas. E é o que está acontecendo. É o que está acontecendo, claramente, né? Porque o City está interessado no Malo Gusto, como tem sido reportado aí pelo Fabrício Romano, pelo Ben Jacobs e tudo mais. E aí, o Chelsea aparentemente colocou um preço. Colocou 2 preços diferentes, assim. O Ben Jacobs reportou 45 milhões de libras. O Fabrício Romano reportou 75 milhões de euros. Eu acho que é de euros. Corrija-me se eu estiver errado aqui nos comentários. Gente, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Vamos lá. Com relação a esse preço do Gusto, cara, você não vai ver reportagens falando que o Chelsea, por exemplo, quer vender o Gusto desesperado, qualquer preço e dane-se. Não, você não vai ver isso, entendeu? Esses 75 milhões é o quê? É uma cortina de fumaça pros clubes interessados no Gusto, e aí vai entender, né? Mas enfim, é uma cortina de fumaça pros clubes, no caso o Manchester City, olhar e falar, o Chelsea, né? É pro Chelsea se parecer interessado, sabe? É uma tática de negociação, entendeu? Financeiramente faz sentido, sabe? Se você vira você tá querendo vender alguma coisa, você fala, toma aí. O cara vai pagar qualquer preço e acabou. E não é isso que o Chelsea quer, né? O Chelsea quer dinheiro. Entendeu? Então, tá aí. 75 milhões. Óbvio que o City não vai pagar nem perto disso.
Mas aí também não vai pagar 45. Eu acho que o Chelsea vai vender o Gusto por uns 55 milhões aí, provavelmente 50, 55. Vai entrar o Palestra por 55, vai vender o Gusto também ali por 50, 60 milhões. Tá aí. Entendeu? E, cara, repito, assim, por mais que o Palestra me anime mais que o Gusto, eu não sei se eu vejo a necessidade disso, entendeu? Eu acho que era mais interessante pegar esse dinheiro do Cucurella, pegar o dinheiro escasso que o Chelsea tem e repor a lateral esquerda. E você falar para mim que um lateral direito que por acaso joga na esquerda é reposição para o melhor lateral esquerdo da liga é meio que um insulto à minha inteligência. De novo, de novo. Mas, enfim, acho que eu não tenho muito mais o que dizer, né? Acho que paramos por aqui. Cenas para os próximos capítulos com relação também ao Enzo Fernandes. A gente vai acompanhar isso de bem pertinho aqui. Não acho que o Enzo Fernandes vai ser vendido agora. Eu acho que é um acordo que vai se esticar, vai se estender. Acho que nada será finalizado antes da Copa do Mundo acabar. E com relação ao Augusto também, vamos ver. Vamos acompanhar. Augusto também está na Copa aí pela França, então vamos ver. Agora é esperar o anúncio do Palestra. Farei um vídeo tentando analisar um pouco mais de perto o jogador. Vou me debruçar nos meus estudos sobre ele, porque realmente, me desculpem, eu não acompanho o futebol do Palestra. Eu não vejo o jogo do Cagliari, desculpa. Não acompanho, me perdoem. Para as páginas, para os perfis que seguem futebol italiano, eu peço de verdade que vocês deixem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre o Palestra, se Chelsea foi se o Chelsea foi roubado, se o Chelsea fez um acordo fantástico. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, genuinamente, sobre o Palestra, sobre essa situação do Gusto, sobre a situação do Enzo Fernandes. Peço também pelo seu like, pelo compartilhamento do vídeo e pela sua inscrição aqui no Ilha do Chelsea. Estamos quase batendo 600 inscritos, que é algo que me deixa imensamente feliz. Agradeço muito pelo apoio aqui todos os dias. Ontem acabei não gravando vídeo porque eu cheguei em casa e dormi, desculpe. Então, estamos aí com vídeo hoje, daqui a pouco não, né? Bem mais tarde vai ter jogo do Brasil. E vamos ver, né? Escócia, né? Complicado. Mas enfim, é isso, gente. Um abraço, até amanhã com mais um vídeo e tchau.